Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar. Nós vamos hoje então mergulhar um pouco mais naquilo que é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu sou o diácono Tiago, né? Hoje é o meu 21º dia de diácono. Fui ordenado no dia 30 de abril e é com alegria no coração que eu venho aqui realizar um dos ofícios do diácono, que é pregar a palavra de Deus. Então, com muita alegria, estou aqui para partilhar com vocês a palavra do Senhor. E o que nós vamos fazer aqui nesta noite, queridos irmãos? Nós vamos refletir sobre a experiência do batismo do Espírito Santo e pedir ao Senhor que Ele reinflame essa graça nos nossos corações. E se nesta reflexão nós percebermos que nós ainda não fizemos a experiência genuína do batismo no Espírito Santo, nós vamos pedir que Deus nos conceda essa graça nesta noite, nos preparando para a grande festa de Pentecostes no próximo domingo, porque queremos arder na presença do Espírito Santo, que o nosso coração fique repleto da presença do Espírito de Deus. E eu quero refletir sobre isso com vocês em 3 momentos. Primeiro, vamos ouvir um pouco sobre o operar do Espírito Santo na nossa vida, o que ele realiza, né? Qual é a grande obra que o Espírito Santo faz em nós. Depois, nós vamos saber dos efeitos. Quais são os efeitos dessa experiência na nossa vida, as consequências? E por fim, eu vou trazer o testemunho de um santo que viveu essa experiência, para que nos motive a desejar também essa experiência do batismo no Espírito. Bom, primeiro ponto, o operar do Espírito Santo. A obra que o Espírito realiza em nós é uma obra de justificação. Nós fazemos parte de um grande plano de Deus, de um plano de salvação, que se realizou pela ação de Jesus, pela entrega de Jesus. Jesus, ao se entregar na cruz, redimiu o mundo inteiro, redimiu a cada um de nós. Mas esta obra da redenção, da justificação, só se tornaria vital, visível, palpável no homem, em nós, pela ação do Espírito Santo. É o Espírito quem nos justifica. E o que significa dizer que o Espírito Santo realiza essa obra de justificação? Significa dizer, irmãos, que em nós, pela ação do Espírito, é derramada a graça de Deus. Nós passamos a ser morada da graça de Deus. E aqui são expressões que nós comumente ouvimos, justificação, graça, mas que nem sempre paramos para meditar o que significa isso. O que é a graça? O que é a graça de Deus? Nós cantamos, né? Chuva de graça, derrama em nós. Eu quero a sua graça, Senhor. Nós desejamos graça e paz, né? Você vem aqui na comunidade, é assim que nós nos cumprimentamos, é assim que nós recebemos você aqui. Mas o que é a graça? A graça, meus irmãos, é o amor de Deus, é a ajuda de Deus, que é dada a nós, para que nós correspondamos à proposta de Deus, à vontade de Deus. Então nós poderíamos dizer que a graça que nos é dada pelo Espírito é o socorro de Deus. É o socorro, é o auxílio de Deus, e esse auxílio nos justifica. O Papa Bento XVI, ele define a graça de uma forma bem poética e bela. Ele diz assim: a graça consiste em ser olhado por Deus, ser tocado pelo seu amor.
Essa é a obra do Espírito. E de fato o Espírito é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Romanos 5:5. É o amor derramado. Então, olha que delicadeza de Deus. Quando eu digo que eu sou justificado pelo Espírito, eu estou dizendo que nessa justificação a graça de Deus me envolve, ou seja, o amor de Deus me envolve. E esse amor me torna um homem correto, um homem justo. A justificação, o próprio termo já nos diz o que significa. É tornar o homem justo, é tornar o homem santo. E essa obra, ela é impossível pelas nossas próprias capacidades. É por isso que nós precisamos do Espírito de Deus. É por isso que essa ação, ela é fundamental para que nós nos tornemos, de fato, herdeiros da vida eterna. O Espírito Santo nos justifica, nos toca com o seu amor, para que nós nos tornemos homens e mulheres santos, justos, corretos diante de Deus, a fim de que nós alcancemos a vida eterna. Então, poderíamos resumir esse primeiro ponto, entendendo que a justificação que o Espírito deseja operar em nós, que nós recebemos no nosso batismo sacramental, essa graça, ela nos liberta do poder do pecado. Ela nos liberta da morte, somos retirados da morte e colocados na vida eterna que Deus preparou para nós. Essa é a grande obra que o Espírito Santo realizou na nossa vida. Obra diante da qual muitos de nós permanecemos fechados. Obra diante da qual muitos de nós ainda não absorvemos todo o mistério. E não vamos absorver, porque o mistério de Deus ele é infinito. Mas da nossa parte precisa haver um empenho, um desejo de mergulhar cada vez mais nessa graça, nesse operar do Espírito de Deus em nossas vidas. Qual é o efeito disso? Qual é o efeito de ser visitado pelo Espírito Santo? De ser morada do Espírito Santo? De ser templo do Espírito Santo? A primeira experiência, meus irmãos, que nós fazemos é uma experiência de mudança radical na raiz do nosso ser. Porque aqui é importante a gente distinguir duas coisas, né? Nós fomos batizados no Espírito Santo quando recebemos o sacramento do batismo. Todos nós que somos batizados, recebemos o Espírito Santo. Fomos batizados no Espírito Santo. E quando fomos batizados, houve uma mudança no nosso ser. Eu deixei de ser apenas um Tiago natural para ser um Tiago com uma vida sobrenatural, com a possibilidade da vida eterna, que não existe para quem não foi batizado sacramentalmente. Então, o sacramento do batismo me insere na vida divina. Ele me coloca dentro do seio da Trindade, porque a Trindade passa a fazer morada em mim. Eu me torno a habitação da Trindade. Ela habita dentro de mim. Essa experiência radical, se ela não é reacendida constantemente, ela vai se abafando. E a ação do Espírito, que era para nos fazer, de fato, herdeiros da graça, herdeiros da vida eterna, vai se tornando ofuscada. E nós, então, vamos nos distanciando da graça de Deus. Foi o caminho que muitos de nós fizemos. Fomos batizados, mas passou-se o tempo e a nossa vida continuou a mesma, né? A nossa vida não sofreu essa alteração, essa mudança radical na prática. E aí, então, Deus suscita, né, nos últimos tempos, essa corrente de graças
que é a renovação carismática católica, da qual nós fazemos parte, para despertar a nossa consciência dessa preciosidade que é ser templo, morada, habitação do Espírito Santo. Essa mudança radical, então, a partir dessa nova experiência, não é um novo batismo, mas desse novo impacto com o Espírito Santo, desse novo encontro com o Espírito Santo, que me desperta para uma vida nova, para uma experiência de Deus profunda na minha vida. E que abre o meu coração para toda a riqueza, para toda a grandiosidade da obra do Espírito em nós. Mas o que de fato acontece quando nós fazemos essa experiência? Existe, eu acabei de dizer, essa mudança radical. Mas o que de fato acontece? E aqui eu quero convidar vocês a meditar sobre o mistério de Pentecostes. O que é Pentecostes? Definimos, né? É a vinda do Espírito Santo. Mas o que aconteceu em Pentecostes? O Espírito Santo foi derramado nas nossas vidas. Mas o que aconteceu? Aconteceu, queridos irmãos e irmãs, uma aliança conosco. Porque qual era a promessa? E aqui eu quero convidar você a abrir a palavra. No profeta Ezequiel, no capítulo 36. Qual é a promessa que Pentecostes concretiza? Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25, diz o seguinte: derramarei sobre vós água pura, e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei do vosso corpo o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei com que andeis segundo as minhas leis, e cuideis de observar os meus preceitos. Esta é a promessa do profeta Ezequiel, que se concretiza no dia de Pentecostes. Nós poderíamos resumir estes versículos dizendo: Pentecostes é o cumprimento dessa promessa, que faz de nós aliançados com Deus. Deus faz uma aliança conosco em Pentecostes. Então veja bem, meus irmãos, o Espírito Santo não foi derramado simplesmente para fazer com que nós tivéssemos uma experiência espiritual. É mais do que isso. Ele não foi derramado simplesmente para que nós fôssemos curados. É mais do que isso. Ele não foi derramado só para que nós pudéssemos experimentar dos milagres, dos prodígios, dos sinais. É mais do que isso. Não foi simplesmente para nos dar os dons carismáticos. É mais do que isso, queridos irmãos. O Espírito nos foi dado em Pentecostes para que Deus pudesse formar conosco um povo, para que Ele pudesse fazer aliança conosco. Foi por isso que o Espírito foi derramado, para fazer aliança. E começou então uma nova era, a era movida pela ação do Espírito de Deus. Concretamente, o que essa aliança realiza em nós? Muda a nossa mentalidade. Uma vez que eu sou batizado no Espírito Santo, a minha mente muda, a minha forma de ver a realidade muda. É o Espírito quem passa a mover a minha vida. E essa mudança não é apenas uma mudança moral no comportamento. Não, é muito mais do que isso. A minha vida passa a ser conduzida pelo Espírito Santo. Tudo muda, tudo muda. Uma vez que eu entro nessa experiência, é de fato um acontecimento
que muda a trajetória, que muda os meus caminhos. Outra consequência, há em nós um novo dinamismo espiritual. Brota em nós um grande desejo de estar na presença de Deus. Um desejo de intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a ser o nosso amigo, como nós ouvíamos aqui ontem. Porque ele é uma pessoa, nós descobrimos que ele é uma pessoa. Então, a pessoa que é batizada no Espírito é uma pessoa com vida de oração. E não é algo assim forçado, entende? Que eu tenho que rezar, que eu tenho que ir na igreja, que eu tenho que ir para a capela, que eu tenho que ir diante de... Não! O meu coração sente o desejo de estar na presença do Senhor. Quando eu fiz essa experiência pela primeira vez, porque a gente faz uma primeira, depois, até o fim da vida, nós precisamos ser batizados no Espírito, né? Mas quando eu fiz pela primeira vez, eu tinha 13 anos de idade, e eu trabalhava numa loja, né, de material esportivo. Eu levava condicional, né? Não sei se ainda existe isso, mas eu levava condicional na casa das pessoas. E aí eu passava na frente da igreja, aí eu tinha que parar lá um pouquinho. Eu tinha que parar lá um pouquinho. Aí um dia eu entrei na igreja e me deparei com uma cliente. Eu falei, eu acho que isso não vai dar muito certo. Mas fui eu chegar lá na loja, a minha patroa me chamou, mas você estava na igreja agora na hora do seu serviço? Porque eu estava com uma sede, né, de Deus, que para mim, ficar 5 minutos ali no Santíssimo não ia alterar o meu dia, né? Então, todos os dias eu buscava o Senhor ali, estar na presença do Senhor. Depois eu mudei, eu comecei a ir depois do serviço, depois dessa chamada de atenção, né? Mas não deixei de ir, porque havia no meu coração um desejo de estar na presença de Deus. A minha tia, ela começou a achar que eu precisava de um psicólogo, porque eu passava perto da estante da casa lá dos meus pais, e eu parava para pegar para ler pelo menos um versículo da Bíblia. Porque brotava um desejo de conhecer a palavra. A palavra deixou de ser um livro morto para mim, se tornou vivo. A palavra conversava comigo, conversa comigo, ela fala comigo. Ela se tornou viva, ela se tornou real. A palavra de fato se tornou uma pessoa. Ou seja, meus irmãos, a experiência do Espírito nos dá um novo impulso espiritual, um desejo de estar na presença de Deus, e aí não tem hora. E aí, né, nós vamos para a capela e esquece do horário, né, passa a noite, vigílias e vigílias. Hoje isso está meio em crise. Está meio em crise isso hoje, né? Se fala para vir para a capela para fazer vigília, meu Deus do céu. Onde está essa experiência? Vamos reacendê-la aqui. Vamos reacendê-la. Vamos pedir que o Espírito Santo provoque no nosso coração um desejo profundo de estar na presença dEle, de buscá-lo, de querer contemplá-lo. Outra consequência dessa experiência, um impulso testemunhal. O Espírito Santo, ele é dado, num primeiro sentido, né, para que nós pudéssemos ser testemunhas. E aqui não significa que você vai ser o chato da parada, não é isso. Mas é que a tua vida será um testemunho vivo de que você é, de fato, uma pessoa batizada no Espírito Santo. É para o testemunho. E o testemunho, meus irmãos, quando falamos em testemunho na Sagrada Escritura, nós estamos falando da capacidade do martírio, da doação da vida, da entrega da vida. O Espírito Santo nos torna capazes de dar a vida, nos faz testemunhas e nos faz também anunciadores audaciosos da palavra. Nós perdemos a vergonha de falar de Jesus. Nós perdemos o medo de falar de Jesus. Nós perdemos o medo de testemunhá-lo. É graça de Pentecostes, é graça do Espírito Santo. O que mais, queridos irmãos,
Que outras consequências nós podemos receber do batismo no Espírito Santo? Nós descobrimos o poder dele de nos levar a uma santidade de vida cada vez mais profunda. O Espírito Santo, eu dizia no início, nos torna santos. Santos. Talvez não. Esta é a maior obra que o Espírito Santo, a maior consequência que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Desejo de santidade. Desejo de ser de Deus. Desejo de se assemelhar a Jesus Cristo. Outra consequência, meus irmãos, a oração, os nossos louvores. É comum nós ouvirmos os testemunhos da pessoa que é batizada no Espírito Santo. Imediatamente, da boca dela, brota um louvor. Brota gratidão a Deus. Brota oração. Se até então você não tinha palavras para se dirigir a Deus, depois dessa experiência, as palavras jorram do nosso coração. Porque nós descobrimos que Deus é nosso amigo e que a gente não precisa ficar elaborando grandes e belas orações para nos dirigir a Ele. Eu posso falar com Ele do meu jeito. Eu posso me dirigir a Ele do meu jeito, do fundo do meu coração. É obra do Espírito. E por fim, queridos irmãos, mais duas consequências. Um amor profundo por Jesus e pela igreja. Nós passamos a amar o Senhor com todas as forças da nossa alma. Nós passamos a amar Jesus. E procuramos, então, de todas as formas, agradá-lo, honrá-lo com a nossa vida, com a nossa conduta. E última consequência do batismo no Espírito. Ele coloca no nosso coração o desejo de viver em comunidade, de ser irmão, de ser fraterno. E aqui, não no sentido comunitário de uma consagração de vida como nós missionários que eu estou dizendo. Também, a nossa comunidade nasceu desse desejo. Fomos batizados no Espírito Santo e queríamos viver em comunidade, queríamos viver como irmãos. Mas também, você que me acompanha, que não é missionário, você que está aqui, o desejo de ser irmãos uns dos outros, de estreitar os laços, de partilhar a vida. Quantas amizades eu fiz aos pés do sacrário? Quantas? Que ficam até hoje, que me acompanham até hoje, porque o Espírito Santo, ele estreita os corações que desejam a mesma coisa, que desejam a santidade, que procuram viver esses elementos que eu trouxe aqui para vocês. Eu quero concluir essa reflexão para a gente rezar, trazendo o testemunho de um santo. São Cipriano de Cartago, é um bispo do século III, da África. Ele converteu-se aos 35 anos de idade. Ele fez a experiência dele, do batismo no Espírito Santo, aos 35 anos. Era pagão, não conhecia Deus, não conhecia Jesus, e fez a experiência. E o que ele diz? Eu vou ler para vocês o testemunho dele, o que ele falou da experiência do batismo no Espírito Santo. E aqui nós vamos identificar essas consequências que eu acabo de partilhar aqui com vocês. Ele disse o seguinte: submergi naquelas águas vivas do batismo e todas as marcas do meu passado foram lavadas. Foram lavadas. Por quê? Porque experimentamos o amor, o perdão, nos experimentamos filhos de Deus no batismo. Essa experiência apaga os nossos pecados, lava os nossos pecados. Ele diz mais: a partir disso, eu dediquei a minha vida ao Senhor. Ele limpou o meu coração e me encheu com o Espírito Santo. Eu nasci novamente, um homem novo. E então, maravilhosamente, todas as minhas dúvidas foram esclarecidas. Todas as minhas dúvidas a respeito da fé foram esclarecidas. E agora eu podia ver o que tinha sido escondido de mim anteriormente. Meus irmãos, é isso daqui.
Quando a gente experimenta o batismo no Espírito Santo, a gente fala assim, meu Deus, como que eu não tinha descoberto isso antes? Quanto tempo eu perdi, Senhor, de não ter te conhecido antes? Descobri que podia fazer coisas que eu achava anteriormente serem impossíveis. Ou seja, o Espírito dá um novo impulso, um impulso missionário, um desejo de anunciar, um desejo de dar a vida, de entregar-se inteiramente a Deus. Eu vi que enquanto eu vivia de acordo com a minha carne, eu estava à mercê do pecado e o meu caminho ia de encontro à morte. Mas que ao viver de acordo com o meu novo nascimento no Espírito Santo, eu já tinha começado a compartilhar a vida eterna de Deus. O batismo no Espírito Santo nos faz viver antecipadamente a experiência do céu, a experiência da eternidade. Nas palavras do santo, que mais ele diz? Nós temos que labutar e suar para alcançar a nossa própria perfeição. E o dinheiro e a influência não são necessários para obter o dom do Espírito Santo. Ele é dado livremente por Deus e sempre está disponível para recebermos da sua graça. E ele conclui, assim como o sol brilha e o dia traz a luz, o córrego irriga o solo e as águas da chuva a terra, também o Espírito Santo Celestial derrama-se sobre nós. É essa experiência que nós queremos fazer nesses dias. Experiência de mergulho na graça de Deus e deixarmos ser transformados pelo Senhor. Você deseja fazer essa experiência? Renovar essa experiência? Então vamos rezar, vamos ficar de pé. E vamos pedir que Ele realize essa obra em nossas vidas. Eu disse no início que o objetivo dessa pregação era refletirmos sobre o batismo no Espírito Santo e pedir que Ele reinflame em nós essa graça. Se nós já vivemos essa graça, que Ele reinflame em nós. Mas se porventura, ao meditar essas consequências, esses efeitos, você olha para você e fala, bom, parece que eu não vivi essa experiência ainda. Parece que eu não descobri ainda essa preciosidade que é o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, esta noite, esses dias, Deus preparou para que nós façamos esta experiência de mergulho na graça de Deus.